Fala, Câmara do Céu, tudo bem com vocês? Eu sou Feriando Andrade com Luazito aqui para poder te fazer outro que primeiras impressões. Hoje eu vou poder falar de uma banda que não lança disco desde 2017, 6 Pois é, longos anos fazia e tempo. mulher, que nos separa de uma das maiores bandas de rock dos últimos 20 anos, pelo menos aí, Concordo. né? Não só em influência, mas, tipo, realmente, talvez em popularidade mesmo, assim, pensando Aham, em no rock, que a galera popularidade. fala, ó, rock morreu, mas é uma banda que tá ali ainda sustentando o rock and roll, bom e velho rock and roll. Tô falando do oitavo disco de inéditas do Queen of the Stone Age, In Times New Roman, sucessor do Villains de 2017. Luazito, começar com aquela Opa, perguntinha clássica, né? O que você achou aí? eu achei um disco decepcionante, assim, já pra Aham. começar, já daquele jeito, assim. Pra falar a verdade, assim, eu não esperava que seria um grande disco do Queens. Eu É, achei que, você tinha ouvido o single já? e sim, então, pelos singles que eu ouvi, eu falei, ih, cara, isso aqui tá tipo as bandas que querem soar como Queens of the Stone Age, tá ligado? Isso aqui tá igual o Royal Hum, Blood, tá igual o The Amazons. vou Isso falar aqui disso daqui a tá. pouco. Vou falar disso daqui a pouco. Falei, mano, isso aqui não tá bem acurado, sabe? Mas por que você achou isso, que não tá bem acurado? Qual foi a sensação que te passou isso no... Por exemplo, os riffs eu achei muito genéricos. Sério? Achei, achei muito Então, genéricos. vou concordar, não discordando disso aí de você. Porque eu entendo o que você tá falando. Certo. Porque uma coisa que me fez, ao contrário do Lanzito, eu gostei do disco. Mas uma coisa que me fez gostar realmente do disco foi o talvez, como que eu sinto que a textura, a suculência, né? A Então, pegada dos ficou. riffs, eles são meio cringe mesmo, assim. Caraca, então, Mas ao mesmo tempo isso eu que eu sei que achei. ele parece muito às vezes. Tanto que eu achei que tem algumas músicas que, por mais que eu goste, mas é meio que cópia um pouco de coisa que o Queen já fez. Uhum, é exatamente igual. Esse fator aí que você disse da suculência, assim, dos riffs, nossa, eu não senti nada assim. Aquele peso bem controlado, aquele E- groove, não Então, senti eu groove achei que nenhum no de disco, vez em sabe? quando eu achei talvez um pouco controlado demais. Talvez em outras audições o negócio amorteça melhor em mim, assim. Eu acho Uhum. que de vez em quando eles querem ter a urgência, a sujeira, Uma velocidade assim, sei que lá, lembra cara. talvez os clássicos, mas eu acho que ele parece um pouco comedido em levar isso. Uhum, Porém, eu, diferente de você, eu uhum. gosto da malemolência, do grooveado que o disco volta de uma coisa de Queens, porque você até estava falando antes, né? Eu fui perguntar a sua opinião de. Não só a respeito do disco, mas na comparação com o que eu vou falar agora, eu não gosto do Aham, Villains. E você gosta do pode Villains, né? crer. Gosto muito do Villains. Cara, Gosto muito, eu acho que, então, isso que porra, eu quero ali que você... é Me muito fala bem por que você colocadinho. gosta do Villains. Por que você gosta do Eu Villains? acho que, tipo assim, ele incorpora as noções pop que tanto o Josh Homme quanto o Mark Ronson quis colocar nas músicas, assim, juntando com o peso do Queens, sabe? Eu acho que casou, mano, muito bem ali. Uhum. Apesar de não ser, assim, o Queens mais inspirado de todos. Longe disso, tá ligado? Mas agora, nesse disco agora, eu acho que tá muito menos inspirado ainda, sabe? Pô, Eu não acho cara. ruim esse disco, mas eu acho ele tão abaixo do padrão Queens, assim, Uhum. tão, tão perdido, sério. Caralho, eu acho, Mac, é maravilhoso isso. Que eu acho muito curioso como que. Eu entendo que você tá falando algumas coisas. Eu associaria mais algumas dessas coisas no Villains. Caraca. Porque o Villains. É sério, porque o Villains, pra mim, ainda mais depois de ter vindo, do que. Pô, mano, pra mim, junto com Songs for the Deaf, Like Clockwork é meu disco favorito do Uhum, Queens. É justo. pra mim um dos melhores discos da década passada. Inclusive, foi Uhum, pra mim o melhor ano que. O melhor disco lançado naquele ano. De todos, justo. assim. Eu acho aquele disco muito foda, muito foda. Pra mim, Uhum, parece que é o refinamento do som do Queens, assim, sim, levado um também pouquinho concordo. acima, assim, tá ligado? De qualidade. E aí o Villains foi um bagulho, tipo, balde de água fria, assim, porque eu falei, Né, caralho, é foda. tipo, O Villains depois do Like Clockwork, realmente, assim, eu vou te pra mim foi falar, da melhor das se o sequências. Villains, ele viesse depois, talvez, do Era Vulgaris, eu teria gostado. Aham, Eu teria achado sim, uma maneira, também tá acho que ligado? faz mais sentido. É porque o lance é o seguinte, eu entendo isso que você fala, inclusive da questão de pop, porque eu sinto realmente que. Porque o Like Clockwork ele tem uma coisa mais. Soturna, né? Mais melancólica. Tem, ele é um disco triste, ele é um disco É, mais deprê, mas ao mesmo tempo ele tem aquela coisa do disco mais ambicioso, né?
E o Aham, Villains é o total. contrário. Muito. Ele é o disco que ele é É, mais solto, muito, mais muito solto, é. relaxado. Mas ao Sim. mesmo tempo, eu sinto ali mais do que aqui. Aqui eu acho que eles voltam a ter um pouco mais de gosto pra fazer as músicas, mais de criatividade. Uhum. Que você não achou nesse disco, mas é justamente lá. Eu acho que é meio que no automático. Eu sinto umas ideias boas, mas eu não consigo me pegar as músicas daquele disco. Inclusive, eu tava reouvindo esse ano de bobeira, antes até de sair o anúncio Aham. do disco novo Queens. Eu falei, Pode pô, crer. acho que apareceu pra mim, sei lá, no Spotify. Eu falei, cara, eu vou ouvir o Vinland, faz muito tempo que eu não ouço, assim. E na época realmente ficou um gosto muito amargo. Eu falei, cara, esse disco não bate em mim direito. Tanto que talvez seja o que eu menos gosto do Queens até hoje. Pode crer. Já esse disco aqui, ainda mais depois que eu comecei a ver sobre o que eram os temas, o que estava se tratando, ainda mais pensando no background Hum. recente do que foi os anos recentes do Josh Homme, né? Porque Nossa, pensando, sim, tipo cara. assim, talvez o Villains, eles, por mais que possa, e eu sei que ele não foi bem aceito criticamente também, esse Uhum. disco, Não mas mesmo. ainda assim, eles estavam ainda naquela rebarba do que era o Like Clockwork, então, tipo, sabe, a banda ainda É, tocando em aham, festivais, exatamente. fazendo som e tal. Sim, sim. E aí veio 2019, o começo do caô lá com a Broaddale, tava com a questão dos Aham. filhos, casado com, acho que 19 anos que eles ficaram casados, se eu não me Sim. engano, 14 anos, uma porra assim. Aham. E aí teve um negócio da custódia dos filhos, É. aquele Pô. disse ou não me disse, teve um negócio com o namorado dela também, né, que Aham. foi uma treta, uma parada, bagulho de agressão. Teve o próprio É. negócio que eu também, e o do Josh Homme, o negócio da fotógrafa, lembra dessa parada? É, somado aquilo. Aham, aham. Tipo, e aí teve Foi. pandemia e o Josh Homme, ele perdeu recente muito amigo dele. O Taylor era Uhum. muito amigo do Josh Homme. Uhum. O Mark Lanigan não só foi Sim, parceiro de banda, porra, com mas era certeza. muito amigo dele. Ano É. passado ele perdeu o melhor amigo dele, que era o ator Hugh Hackford. O Anthony Bourdain, aquele Pode crer, Antônio que Bourdain. era parceirão Caralho, dele mano, de é. zoeira, de se Real. fazer e tal. Ele, É. ele, eu tava vendo uma entrevista, ele falou que ele perdeu nos últimos anos 11 amigos. Então, Aham, cara, caralho, a velho. vida do maluco virou um caralho também, né? Puta que pariu. Aham, O cara realmente se diagnosticando com problema de não aham. controlar, tipo, a fúria Sim. dele. Aqui nesse disco, eu vi na entrevista que eu tava vendo também, que ele falou isso pra NME, ele fala que é um disco sobre aceitação. E em determinado momento da entrevista ele fala assim: trata-se apenas de caminhar mais fundo na escuridão. Em Times New Roman, ele meio que. Esse título, né? Ele é colocado na Uhum. última música, Straight Jacket Fitting, que é uma música que ele é um baita bluesão do cacete, né? Na forma do Queen Uhum. de fazer um blues. É a Sim, maior música do disco, tem 9 minutos, se eu não me pode engano. crer. E o trecho final ele parece uma coisa meio até um Johnny Cash, tá ligado? O jeito de Uhum. fazer ali a viola e tudo, meio psicodélico e tal. O Josh Homme, ele tá falando que o In Times New Roman, você tem uma associação à América Moderna, à queda de Roma, ao mesmo tempo que o In Times New Roman é uma fonte, né? É a Sim, fonte mais exatamente. banal possível. Mais banal possível, é. E aí Cara, ele fala, cara, exatamente. olha que. Ele começa a viajar falando sobre isso. Aí você pensa, tem o Império Romano queimando, o Titanic tá afundando. E ele diz um momento assim que eu acho muito maneiro, que é tipo assim, eu romantizo meus ideais. Essas são as coisas pelas quais você se esforça, mas você realmente as alcança. Aceitação, perdão, verdade, justiça, perfeição. Não adianta porque é o atrito da vida. É pegar emprestado o atrito e aceitar o atrito da vida, olhando para o acidente de carro como o começo de algo. E é isso, Caralho. você pega essa Uhum. coisa dos últimos anos. Mano, É, às vários vezes. acidentes, né, velho? Porra. Exatamente. E a nossa vida, às vezes, é isso. Às vezes a gente vê como que as coisas estão fodidas, como a gente acha que é o fundo do poço. Mas, na verdade, esse fundo do poço talvez seja o começo de algo melhor. A Negative Space é uma música que ele trata sobre divórcio, sobre luto, por exemplo. Pode crer. Você tem Carnavoyer, que é o segundo single, que é uma música bem estilo balada, que o Queens gosta de fazer, mas melodramaticamente roubos grandiosos, né? Uhum. Metais, uns bagulhos assim, tudo. Eu gostei bem dessa música. Ela é uma música que tem um momento que ele canta assim: nós vivemos, nós morremos, nós falhamos, nós nos levantamos. Eu sou um abutre, então ouço despedidas. E aí ele dizendo que ele significa pra ele, os abutres, né? Que ele gosta muito desse tipo de bicho, é como se fosse Uhum. um padre ouvindo uma confissão final. Os bichos que eles estão ali naquele seu momento derradeiro, ele tá quase dizendo ali, tá tudo bem, te Tá quase acaricia. entendendo, né? Uhum. Mas só que ele vai acariciar e vai te devorar ao mesmo tempo. Exatamente, Mas é. ele tá É. fazendo nada mais do que a própria finalidade dele. Sim, sim. Ele tá no seu Com momento de naturalidade, despedida, é. exatamente.
essa naturalidade, ele diz no primeiro single, na Emotion Sickness, as pessoas vêm e vão na brisa. Por toda a vida, possivelmente. Então, olha como é que ele fala muito. Esse clipe, o clipe de Carnavoyeur, é um cara que é meio como se fosse um toureiro e a morte Uhum. vindo ceifar levar ele, tá ligado? Esse disco, ele, por mais que ele me volte a sensação de despretensão de uma forma melhor do que eu achei no Villains, Hum. mas eu acho que esse disco ele também tem uma coisa do, por exemplo, Lullaby Paralyze, que é aquele Hum. cringe que ele é meio soturno, ele é meio Aham. esquisito, ele é meio que um pesadelo meio satírico Pode crer. acontecendo, sabe? Uns mantras, né, tal. Isso, ele tem essa vibe. Tanto, uma outra coisa que você falou de, por exemplo, Mantra, ele tem uma vibe que ele falou que ele ficou muito pensando em carrossel. Vários momentos da música no disco são como se fossem carrosséis. Você acha muito bonito aquela coisa cíclica que fica naquilo ali, Uhum. mas tem um momento que você fica enjoado, vontade de vomitar naquilo ali. Ele tem Uhum. essa coisa, esse efeito Queens, acho que ao longo da carreira, de músicas que são muito cíclicas, né? Eles ficam nessa repetição Sim, sim. sonora, Também acho. de riffs, para poder soar retumbante, grosseiro, soar, eu acho que incômodo, soar, eu acho. Afirmativo, né? Exatamente. Então, Uhum. quando eu peguei toda essa coisa dos temas e tudo, assim, eu falei, pô, bicho, cara, esse disco ele consegue me ter uma áurea que ele Uhum. trata de coisas interessantes, de coisas que têm uma certa profundidade, mas ao mesmo tempo o Chris voltando a fazer músicas que me são legais, mesmo com uma certa espécie de déjà vu em alguns momentos. E aí eu digo Uhum. isso porque, por exemplo, a Paper Machete e a What the People Whole Say são Hum. duas músicas que eu acho que tem essa vibe, uma vibe meio Little Sister, meio Go with the Flow. Inclusive, eu vi numa mídia falando Cadência exatamente isso. Que é é. tipo, achou essa música realmente assim, o primo da Go With The Flow, tá ligado? É porque Como ela uma tem uma música prima, assim. cadência que. Sabe o que me lembra sempre? O rock do Queens traz de ação e de velocidade. É como se fosse a Uhum. trilha sonora de um jogo de corrida, por exemplo. Pode crer, eu ia falar exatamente isso. Parece um carro assim em movimento. O Real. Queens tem essa parada. Eu gosto muito desse Motor. senso aqui. É. E ao longo do disco, eu vou vendo outras coisas que eu acho bem interessantes. Por exemplo, a Time and Place. Cara, eu nunca ia imaginar que eu ia ver o Queens fazendo uma música referenciando o LCD Sound System e Rapture, por exemplo. Ao mesmo tempo, outra coisa meio que, não exatamente dançante, mas puxando lados eletrônicos, a Cicely, eu acho que tem um som meio mecânico que me faria lembrar, por exemplo, Nine Inch Nails, por exemplo. E que eu acho bem Sim, maneiro, sim. que ela vai mudando para umas Eles coisas, um têm som essa meio ligação com egípcio. eles. Aham. Exatamente. Pô, de certa forma tem uma ligação com o som dos anos 90, com o Trent Reznor, então não é um dos discos mais absurdos do Queens, não acho que é também. No final das contas, ele é um disco de sensações, pra mim, pelo menos, sensações mistas. Eu acho que ele é agradável, Uhum. tem ótimos momentos Queens, músicas um pouco mais encorpadas, músicas mais quebradas. O refrão, por exemplo, de Emotion Sickness, acho que é uma das coisas mais melódicas que eu vi eles fazendo, e eu gosto pra caralho desse refrão, gosto muito. Eu acho que ele fica, talvez, numa interseção de som não tão bom, mas o que seria uma coisa meio na época ali do Lullaby to Paralyze e o Era Vulgaris, Algo sabe? de passagem, né? Isso, exatamente. Toda a forma que ele foi feito assim por trás, o humor, as coisas que mexeram com o Josh Homme, eu acho que isso ficou bem claro no disco, tá ligado? Uhum, Em temática, em estética, assim, eu acho que isso ele conseguiu manter muito bem, assim, no Queens. sim. Só que a questão do som, eu acho que do jeito que os riffs foram expostos, assim, e tudo mais, eu achei muitas músicas aceleradas, assim, questão de ritmo. Uhum, É, mano, poucas vezes, assim, isso é raro num disco do Queens, assim, pelo menos quando eu escutava, assim, uhum, poucas vezes, assim, mano, teve umas viradas da hora, assim, de bateria, tá ligado? Da uhum. bateria puxando o riff, assim, Eu concordo. A sabe? Que bateria eu você fazia sabe, que achei a que bateria faltou vai alguma puxar a coisa. guitarra pra entrar, assim, mano, igual sempre acontecia, assim, Uhum. poucas vezes. E eu adoro o John Theodore, eu acho ele muito, muito foda, Pô, assim, um bom, dos que meus absurdo, né? favoritos, bateristas favoritos, assim, pra dar aquela sensação de motor mesmo que a gente tava falando, tá ligado? Exatamente. Então, cambada é isso. Primeiras impressões de In Times New Roman. Pra mim, um bom disco. Pra mim, um disco legal, divertido. Paulosito, um disco decepcionante. E pra vocês É, aí, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia. Valeu a pena essa espera? Ficou faltando algo? Vamos discutir como sempre. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal e também seguir a gente em redes sociais, TikTok, Instagram, ou do Musicalize, os nossos pessoais, tá bom? É isso, cambada. Se for outro videozinho, aquele beijo, aquele abraço, aquele o quelozito. tchau. Foi.